Já vou direto ao assunto aqui sobre alienação. Nós vamos falar hoje. O que seria alienação? Quando todo mundo costuma falar assim, ele está alienado, né? Se você procurar o significado da palavra, vai ver que alienação significa doido, maluco, né? Um ser alienado, que está maluco, alguma coisa assim. Só que, na verdade, traduzindo isso para educação, uma educação alienada, ela se dá quando você não sabe onde você quer chegar. Então daí qualquer estrada serve, né? Agora, quando você tem propósitos, fins definidos, você sempre consegue alcançar os seus objetivos. Então por isso que é muito importante que você não seja um alienado, porque as consequências da alienação são muitas. Entre elas, você pode não conseguir fazer aquilo que você quer, e isso se traduz numa vida de fracasso. Como eu posso explicar isso? No caso, no ensino médio, eu tirei esses 3 anos para brincar. Eu ia na escola para conversar e para brincar. Eu achava que escola era um sinônimo de amigos. Amigos para quê? Para brincadeira. Então, tudo menos estudo. E daí o que aconteceu é que quando eu fui prestar o vestibular, eu não passei em nenhuma faculdade. Nenhuma. Muito menos nas públicas, que as públicas são para quem estuda. Então, para você passar numa faculdade pública, você tem que estudar bastante, você tem que ter um nível, né, superior de ensino, né? Seja por si mesmo, né, se a sua escola não oferece isso, ou estudando numa escola paga e muito bem paga, né? Daí você consegue ter acesso às universidades públicas brasileiras. Por isso que falam tanto que a universidade pública, na verdade, é para os ricos, né? Porque eles têm acesso a uma educação mais de qualidade, geralmente, né? E a educação se tornou um commodity, né? É algo que é vendável e superfaturado para que você tenha algo bom. No contrário, você vai ser um alienado. E a alienação não se traduz só no estudo, ela se traduz no seu dia a dia. Você pode ser um alienado com a sua saúde, por exemplo. Ela se aplica a vários termos, né, da nossa vida, né, a vários setores. Você pode ser um alienado com a sua saúde, com a sua família, com os seus relacionamentos, com o seu dinheiro. E tudo isso é a mesma coisa, é uma pessoa que não pensa no que está fazendo. Então, provavelmente, se você não estudar no ensino médio, você não vai conseguir passar numa faculdade pública e talvez nem numa particular. Então é muito importante que você mantenha sempre a direção para onde quer ir, a estrada onde você quer chegar em algum local, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. E isso se chama não ser alienado. O que vai acontecer então é que você vai se tornar uma pessoa mais consciente do que você faz em todos os momentos, no presente. Você vai acordar e cuidar da sua saúde, tomar um bom café da manhã, no caso, se você tem essa necessidade, e depois se alimentar com coisas mais naturais. Você vai prestar atenção na aula que está sendo oferecida a você, você vai treinar a aula. Tudo isso não é sem fim, não tem uma coisa sem fim. Você vai ter um propósito. Se você se dedicar, sempre tem um propósito. O que acontece é que eu vejo muito sempre as pessoas ficando felizes porque o professor faltou, porque não vai ter aula, porque estamos em greve, mas tudo isso tem uma consequência e o único prejudicado é você mesmo, porque depois isso vai te fazer falta. Então é muito importante essa consciência da alienação, da onde a gente está sendo alienado. Se você está sendo alienado com os seus filhos, deixando que eles se criem sozinhos, ou que o estudo é obrigação do Estado, me desculpe. Enquanto você atribuir as responsabilidades a outro, não vai sair do jeito que você queria. Depois você não tem o direito de reclamar a hora que, por exemplo, você não conseguir chegar no objetivo, o seu filho não entrar numa faculdade, porque já que a educação é obrigação do Estado, e é mesmo por lei, né, eles têm que dar. Não é você que tem que dar, não são os pais, não é a família, é o Estado. Então daí o Estado vai dar o que ele quer. E será que é com o que ele quer dar que o seu filho vai chegar em algum lugar? Isso é uma discussão muito importante,
porque a sociedade ela está no geral muito alienada, seja para consumismo, com a saúde. Se nós fôssemos mais preventivos, não teria nunca a necessidade de correções drásticas, como você ir se alimentando mal e depois um dia você tem que fazer uma cirurgia. Não é muito mais sensato se alimentar bem e nunca ter que fazer uma cirurgia? Isso também se traduz a menos gasto público e tudo isso. Se você tiver uma educação de qualidade que o Estado dê, é perfeito, mas nem sempre, às vezes, o que é dado é de melhor qualidade. Então é aí que você não pode se alienar, é aí que tem que tomar consciência e chamar a responsabilidade para si, para fazer esse complemento, para fazer um complemento necessário e não... se é a obrigação do Estado da educação, eu não faço nada. Assim, então, será que é um bom caminho? Eu não acredito nesse caminho. Eu acredito que nós somos responsáveis pelos nossos atos. E a partir do momento que eu tive o ato de constituir um filho, de colocar um filho no mundo, eu sou responsável por ele até que ele possa andar por si só. Então eu não posso só exigir que o Estado dê a educação, eu tenho que fazer a minha parte também. Então eu acho isso muito importante, isso é uma forma de não alienação. A alienação, ela tá em todo mundo, eu também tenho os meus momentos de alienação e isso faz parte do ser humano, mas as consequências, elas falam por si só, elas nunca são boas. Tudo que a gente faz estando fora da nossa percepção não sai bem lá. A mesma coisa de um professor fazer uma aula sem nenhum planejamento, chegar lá na frente da sala sem ter ao menos pensado o que ele vai fazer, como ele vai distribuir, que métodos ele vai utilizar, o que ele vai apresentar, o que ele vai provocar, o que ele quer como objetivo final daquela aula e como depois ele vai avaliar aquilo. Então é muito importante que em todos os nossos atos como pais e educadores, nós estejamos na maior parte das vezes não alienados, ou seja, conscientes do resultado que nós vamos provocar com as nossas ações. Pense sobre isso, porque isso é uma parte fundamental da educação, tanto para pais quanto para educadores. Porque nós somos os adultos da situação e quanto menos alienados nós estivermos, melhor vai ser para os nossos filhos. Nós vamos conseguir passar essa consciência para eles também, para que quando eles estejam no ensino médio, eles levem a sério, para que eles não abandonem os estudos, porque é através do estudo que a gente consegue um bom trabalho, seja autônomo ou seja trabalhando para alguém, não importa. Quanto mais você tem estudo, você vai para as melhores posições. Melhores posições traduzem-se em melhores salários. E melhores salários ou melhores ganhos, significam uma vida melhor, uma vida mais digna. Então pense sobre isso, escolha a sua estrada e vá por ela. Não deixe que os outros escolham por você. Tá bom? Até mais. Tchau.